A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um estudo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. E hoje, no capítulo 10, nós vamos ver Jesus como o bom pastor. Eu vou colocar a passagem aqui na tela, mas te recomendo que você vá à sua Bíblia, leia, ore e medite nessa palavra. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos na Bíblia que Jesus é chamado por vários nomes: médico, mestre, advogado e juiz. Mas o nome mais belo e mais doce que nós podemos encontrar é Jesus sendo chamado de o bom pastor. Não era um nome qualquer. Vários líderes do povo de Deus foram chamados para essa função de pastorear este povo, a exemplo de Davi e Moisés. Mas hoje Jesus começa essa passagem contando uma parábola e dizendo: eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então essa é uma passagem lógica e uma sequência cronológica do último vídeo que nós vimos aqui no canal, tá aqui em cima. Vimos que o cego de nascença era uma ovelha dos judeus, mas ele foi expulso pelos seus líderes. Mas Jesus, o bom pastor, o amou, foi até ele e o curou de sua cegueira. Também quando olhamos no Antigo Testamento, vemos várias passagens que se referem a Deus como o pastor e o povo como seu rebanho. Vou colocar algumas aqui embaixo. E dessas passagens, a mais conhecida por todos nós é o Salmo 23, que é uma passagem muito linda, que acalma e refrigera nossa alma, que nos dá esperança, que nos dá ânimo e que nos apacenta. E que diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Contudo, para compreendermos melhor esta parábola que Jesus está contando, primeiro precisamos entender o contexto daquela época e daquele local. Na região da Judéia, haviam poucos lugares seguros e com pastos suficientes para as ovelhas. Então os pastores pegavam as suas ovelhas, andavam 3 a 4 quilômetros até encontrarem um pasto verdejante. Ali eles passavam o dia, mas à noite precisavam voltar e colocar essas ovelhas em um lugar seguro para protegê-las dos ladrões e dos predadores. Então recolhiam o seu rebanho em um lugar chamado aprisco das ovelhas. Esse aprisco era um lugar pequeno, feito com pedras e com espinhos e galhos por cima, para evitar que a entrada de animais selvagens e de ladrões. O aprisco tinha somente uma pequena passagem onde as ovelhas entravam e saíam. E o pastor é que ficava ali na porta. Ele até mesmo se deitava ali. Ou seja, para entrar no aprisco ou sair do aprisco, precisava passar pelo pastor. Porque na verdade mesmo o pastor ele era a porta, a segurança e a proteção deste aprisco. E assim também é Jesus. Ele é a sua proteção, Ele é a sua segurança, Ele é a segurança da sua igreja, Ele é a segurança eterna do seu povo. Jesus é quem está cuidando de nós e está cuidando da porta do nosso coração. Jesus é a única segurança da nossa alma, das nossas vidas, independente das circunstâncias que estivermos passando. Quem entrar por Jesus Cristo desfrutará eternamente e plenamente de um relacionamento com Ele. Por isso que Jesus diz no verso 7, eu sou a porta das ovelhas. O pastor é o dono das ovelhas, ele tem intimidade, tem cheiro de suas ovelhas e sua missão é cuidar delas com muito amor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e a diferenciam da voz de estranhos. No Oriente Médio ainda é assim. O pastor ama suas ovelhas, ele deixa suas ovelhas no aprisco com outras ovelhas, mas quando ele entra ali e chama uma por uma pelo seu nome, elas reconhecem a sua voz e vêm até ele.
Jesus também nos conduz para campos verdejantes e para as águas tranquilas. E mesmo quando atravessarmos o vale da sombra e da morte, Ele jamais nos desampara e nós não temeremos, pelo contrário, porque Ele nos protege com o seu cajado. Neste mundo árido, Jesus é o único que pode te levar para pastos verdejantes. O único que pode apacentar a sua alma, que pode trazer paz e alegria para o seu coração e te dar uma paz, aquela paz que excede todo o nosso entendimento humano. Os fariseus não conseguiam entender isso porque, na verdade, eles não eram pastores de verdade, mas eles eram, sim, os ladrões e salteadores. Eles não cuidavam das suas ovelhas, mas buscavam seus próprios interesses através de enganos, hipocrisias e violência. Por isso, Jesus vai continuar fazendo o contraste entre a porta e os ladrões. Jesus vai reafirmar dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a única porta para o céu. E como nenhuma ovelha pode entrar ou sair do aprisco se não passar pelo pastor, ninguém pode entrar no céu, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar na glória, na eternidade, se não passar por Jesus. No mundo de hoje está cheio de portas largas que estão conduzindo muitos à perdição e ao inferno. São portas escancaradas que conduzem à escravidão. São vícios, mentiras, bebidas, drogas, pornografias, sensualizações do TikTok. Muitos desses pecados, infelizmente, aceitáveis e toleráveis pela sociedade. Mas a palavra de Deus diz isso em Provérbios 14:12, que há caminhos que ao ser humano parecem direito, mas o fim deles leva mesmo à morte. O fim dos que estão nestes caminhos é só tristeza, depressão e morte. Mas Jesus disse que Ele é a porta. Ele é uma porta estreita, mas é a porta que conduz à liberdade e também para uma vida santa, uma vida separada. Em Cristo Jesus, as suas ovelhas são livres. E foi para isso que Deus te chamou, para a liberdade, meu querido e minha querida. O apóstolo Paulo, ele afirma isso em Gálatas 5, no versículo 1, dizendo que Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem livres, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Eu já fui escravo de alguns desses pecados, desses vícios ruins, mas graças a Deus eu fui liberto. E em nome de Jesus, eu pretendo continuar seguindo fielmente a instrução do apóstolo Paulo, porque eu não quero jamais, nunca, ser escravo dessas coisas novamente. Continuando no versículo 10, Jesus vai dizer que Ele é a porta da vida abundante. Ele é o Criador da vida, Ele é o autor da vida, Ele veio para nos dar vida, uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida eterna. Na verdade, mesmo Jesus, Ele é a própria vida. Ele é o bom pastor, o dono das ovelhas. Se importa com elas e as defende a ponto de dar a sua própria vida por elas. E não foi isso mesmo que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário, em nosso lugar? Ele deu a sua vida como uma ovelha muda caminha silenciosamente para o matadouro. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, ele nos fala que Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo e que por causa da sua morte na cruz, Ele é o grande pastor do seu rebanho. Jesus é quem nos lidera e nos aperfeiçoa para todo bem e assim podemos fazer a vontade de Deus. Em 1 Pedro 5,4 diz que quando o grande pastor aparecer, nós, as suas ovelhas, receberemos uma coroa gloriosa, uma coroa incorruptível, que jamais perderá o seu brilho. Assim, várias verdades podem ser destacadas nessa passagem. Jesus mesmo se entregou voluntariamente, Ele se deu por amor a nós. Então, que façamos valer a pena. Nós só temos uma vida aqui na terra, então não há desperdício em nome de Jesus. Viva para a glória de Deus.
Jesus garantiu a salvação daqueles que creem e que confessam que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Ele pagou a nossa dívida, um altíssimo preço, um preço que jamais seríamos capazes de pagar, ainda que nós tivéssemos 1000 vidas. E o bom pastor também conhece as suas ovelhas. E por causa desse grande amor, nós não somos mais chamados de servos, mas nós somos chamados filhos de Deus. E assim como o Pai conhece Jesus e Jesus conhece o Pai, eles nos conhecem e nós, as suas ovelhas, também os conhecemos. É um relacionamento íntimo e pessoal, é muito prazeroso. Devemos desejar conversar com Jesus todos os dias em oração e também devemos querer ler a sua santa palavra todos os dias. A vida eterna é isso, comunhão e intimidade com Deus e com Cristo, na certeza de que um dia, de preferência logo, estaremos junto com eles na casa do Pai, que há muitas moradas, há muitas mansões. Vamos adorar a Jesus e exaltar e reinar com Ele por toda a eternidade. A palavra de Deus diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus amados, tem muita ovelha lá fora que precisa ouvir o chamado de Jesus. E como elas crerão em quem ainda não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Isso significa que é imprescindível para nós fazer missões. No mínimo no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Use as suas redes sociais, seu Insta, seu Face, para a glória de Deus. E por fim, há muitas igrejas e denominações por aí, mas a passagem nos mostra que o bom pastor só tem um rebanho. Há um só povo, há uma só igreja, há uma só família de Deus. E todos aqueles que crerem em Cristo como único e suficiente, Senhor e Salvador de suas vidas, e o seguem como bom pastor, fazem parte deste rebanho. Somos o rebanho que Jesus comprou com seu precioso sangue. Somos a sua herança e fomos selados por Deus como propriedade exclusiva e legítima de Deus. Então, concluindo, como nos sentimos sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso supremo pastor? Você pode afirmar com certeza que é uma ovelha de Cristo? O que você tem pensado e tem feito te identifica como uma ovelha do bom pastor Jesus? A passagem diz que as ovelhas ouvem e discernem a voz do seu bom pastor. Você tem ouvido e discernido a voz de Cristo? Estamos cumprindo os seus mandamentos? Porque aquele que conhece a voz do bom pastor, ele cumpre os seus mandamentos. Então hoje o chamado é para você ouvir a voz de Jesus, o bom pastor, e encontrar nele a vida plena. E se você ainda não é uma ovelha de Cristo, ou você é uma ovelha que está desgarrada, entregue sua vida neste instante ao Senhor Jesus e confesse como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai apacentar a sua alma, Ele vai te levar a lugares seguros, Ele vai te levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E Ele nos deixou uma linda promessa de que ninguém jamais tem o poder de tirar as ovelhas de suas mãos. Nós estamos seguros nas mãos de Cristo. Então, abaixe a sua cabeça agora, neste instante. Ore a Deus, ouça a voz do seu bom pastor. Peçam e clamem pelo seu milagre e creiam nisso de todo o coração. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.